Então conta pra gente, porque eu tô curioso pra saber, né? Como que era a sua vida antes? O que que você fazia da vida? Como é que você ganhou esse dinheiro aí em um ano? Top. Vamos lá, gente. Então, eu fui nascida e criada no Complexo do Salgueiro, que é uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, tá? Não é no Rio, né? É do outro lado da ponte Rio-Niterói. E eu fui criada numa família muito simples. Meu pai e minha mãe não tinham muita condição financeira. Meu pai e minha mãe tiveram 7 filhos. A gente sempre teve, assim, aquela situação financeira bem apertada mesmo. E por diversas vezes, não tenho vergonha nenhuma de falar, pelo contrário, tenho muito orgulho da minha história. Eu sempre falo isso no meu Instagram. Eu acho que, de repente, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, sabe? E várias vezes, né, meu pai, ele ia pro lixão, pegar comida e várias coisas, eu ia junto, eu adorava, inclusive, montar na carroça e ir pro lixão. Porque naquela idade eu tinha 10, 12 anos, eu não tinha noção de nada, né? E como eles não tinham condições de dar nada pra gente, então a gente ir pra lá era um momento onde eu pegava coisa que a gente queria comer e meu pai e minha mãe não tinham condições de dar. Coisas simples, coisas baratas, mas meu pai e minha mãe não tinham condições. E até antes de tudo isso, e depois também na adolescência, meu pai ele sempre foi uma pessoa muito rígida. Ele sempre foi, até hoje ele é, uma pessoa muito com um pensamento muito antigo, sabe? Ele nunca deixou a gente ir em lugar nenhum, nunca deixou a gente fazer nada, nenhum dos filhos, nenhum. Pra você ter uma noção, as minhas irmãs, né, são 2 homens e 5 mulheres contando comigo. As minhas irmãs, todas elas, casaram virgens na igreja. Uma casou, se eu não me engano, com 25 anos, virgem, e meu pai nunca levou ela no altar. Não me pergunte por quê. Nenhum. Ele é bem, com a cabeça bem difícil. E sempre foi muito rígido. Nunca deixou a gente ir na praia, cinema, festa de colégio, de Que isso, pô, amigo. morar no Rio e na praia é Não. doideira, hein? Eu fui na praia a primeira vez, Mike, acho que eu tinha 16 ou 17 anos. Seu pai era modelo antigo mesmo, viu? Total, ele nunca deixou nada. Festa de aniversário do outro lado da rua ele não deixava fazer nada. Era realmente bem, ele sempre falava que era por preocupação, por cuidado e tal, mas a gente, criança, adolescente, a gente não entende isso, né? Então, enfim, cinema eu fui, eu tinha 18 anos, eu fui com meu primeiro namorado depois que saí de casa. Nunca tinha ido no cinema. Bem antigo. Como é que era a vida lá? Você falou que desde os 10 anos que ele ia no lixão, né? E Sim. quando mudou, que ele parou de ir? Vocês pararam de ir lá? Então, eu não tenho uma memória muito 100% de tudo, mas eu acredito que quando eu tava com uns 14, 13 anos, a gente não ia mais, mas eu não me lembro o motivo. Na verdade, eu acho que era porque o lixão parou de funcionar. Acho que a prefeitura, na época, tirou, não parou de funcionar e não tinha mais. Não foi nem porque a gente tinha mudado de vida, nada do tipo. Foi porque realmente parou de funcionar. Meu pai era feirante, ele trabalhava com venda de animais na feira, e era o jeito que ele tinha de sustentar a casa. E, enfim, né, aquele tempo todo ali, aquela vida toda, sofrendo aquilo ali, todos os irmãos nas mesmas condições, meu pai nunca deixou ninguém fazer nada, sempre foi bem difícil pra todo mundo. E quando eu fiz 18 anos, assim que eu fiz 18 anos, comecei a namorar, né, primeiro namoradinho, pro meu pai tudo era tarde, aí eu cheguei em casa uma vez, por volta de umas 10 horas, umas 10 horas da noite, e ele brigou comigo e me mandou embora de casa, naquele dia. Do nada? Falou, vai com Jesus, vai embora de casa. Só que foi uma coisa assim, de raiva do momento. Na hora que ele mandou, ele mandou eu voltar. Só que eu malandramente meti o pé porque eu já não queria mais ficar, entendeu? Aproveitou o momento. Aproveitei o momento e fui embora e nunca mais voltei. Aí foi onde eu comecei a dar uma respirada. Comecei a viver um pouco. Comecei a trabalhar. Já trabalhava antes, né? Eu trabalhava em casa lotérica. Desde os 14 anos eu comecei a trabalhar. Comecei a dar meu jeito. Trabalhar em loja de roupa e tal. Mas com 17, 18 anos foi quando eu saí. Que aí eu assinei minha carteira numa casa lotérica e tal. Eu comecei a respirar um pouquinho.